Olá, a nossa aula de hoje é sobre topologia pronominal. De repente, vamos escrever. Como escrever? Pelo contrário, lhe compete absorver o prejuízo ou é melhor, pelo contrário, compete-lhe absorver o prejuízo? A dúvida. Outro tipo, o consentimento no contrato de seguro se firma nas declarações ou é melhor, o consentimento de seguro firma-se nas declarações? É nesses momentos em que estamos escrevendo que surgem as dúvidas sobre a melhor posição dos pronomes oblíquos em relação ao verbo. É sobre esse assunto que trataremos na aula de hoje. O termo topologia, por mais estranho que possa parecer dentro da gramática, vem de uma palavra grega que significa lugar. Assim, topologia pronominal refere-se ao lugar, à colocação adequada dos pronomes pessoais oblíquos na frase. A fim de esclarecermos bem o que significa a classe dos pronomes, gostaríamos de recordar que todas as palavras da nossa língua pertencem a uma das 10 classes de palavras que formam todo o nosso léxico, isto é, todo o nosso vocabulário. Algumas dessas classes são ditas variáveis. Isto quer dizer que elas sofrem flexões, modificações de gênero, de número, de pessoa. São elas: o substantivo. Para que é que nos serve o substantivo? O substantivo vai ser aquela palavra variável que vai nos servir para nomear tudo aquilo que existe no mundo, no universo, nos nossos pensamentos. O adjetivo também é uma classe de palavras variável. Ela vai servir, essa palavra, para darmos um atributo, uma qualidade ao substantivo. O artigo é outra palavra variável que vai servir para determinar o artigo definido ou então deixar indeterminado o artigo indefinido. O verbo, que já vimos um pouquinho em aulas anteriores, é aquela palavra que vai nos dar o estado em que o ser se encontra, a ação que pode ser praticada por um sujeito ou que recai sobre um ser qualquer. O numeral, que vai nos servir para indicar as quantidades, a ordem ou a multiplicação. Não confundamos numeral com algarismo. Numeral são letras, são palavras, enquanto o algarismo é número. E a classe dos pronomes, que é das variáveis, aquela que sofre bastante variações também. Nós vamos ver na sequência os vários tipos de pronomes. Outras classes de palavras são ditas invariáveis, isto é, elas não sofrem flexão de espécie alguma. É o caso do advérbio, que vai servir para dar uma modificação ao adjetivo, ao verbo ou ao próprio advérbio. A preposição, aquela palavrinha tão simples, que é de tanta importância depois na regência verbal, ela faz a ligação entre duas outras palavras. A conjunção, que é de extrema importância na construção dos períodos. Nós vamos ter as conjunções coordenativas, as conjunções subordinativas e, por fim, a interjeição. Palavras pequenininhas, curtinhas, que servem para nós expressarmos algum sentimento de alegria, de susto, enfim, também são palavras invariáveis. O que nos interessa hoje é a classe dos pronomes. Pronome é aquela palavra, portanto, variável, que substitui ou acompanha o substantivo. Dizendo de uma outra forma, o pronome é a palavra que representa um ser ou a ele se refere, indicando como pessoa do discurso. Pessoa do discurso, sim, é aquele que fala, aquele com quem se fala e aquele de quem se fala. São essas as 3 pessoas do discurso. Os pronomes compõem uma classe de palavras que se subdivide em pronomes pessoais, pronomes de tratamento, pronomes possessivos, demonstrativos, indefinidos, interrogativos e relativos. Interessam-nos especialmente os pronomes pessoais, que são aqueles que designam as 3 pessoas do discurso. A primeira pessoa, aquela que fala, eu no singular e nós no plural. A segunda pessoa,
aquela com quem se fala, tu no singular e vós no plural. E a terceira pessoa, aquela de quem se fala, ele, ela no singular e eles, elas no plural. Os pronomes eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas, são chamados pronomes do caso reto ou pronome sujeito. E na oração, em geral, eles têm a função de sujeito. A esses pronomes do caso reto correspondem os chamados pronomes do caso oblíquo, que funcionam como complemento verbal. Podem apresentar-se sob a forma tônica ou átona. São pronomes oblíquos átonos o me, o te, o se, o lhe, o a, o nos, o vos, o se, o lhes, o os e o as. São pronomes oblíquos tônicos o mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, conosco e convosco. Os pronomes átonos formam com o verbo um todo fonético. A sua posição, geralmente na oração, é após a forma verbal, porque ele funciona como complemento do verbo. Isto se denomina ênclise, isto é, a posição do pronome átono depois do verbo. Muitas vezes, esses pronomes podem ser colocados antes do verbo, o que leva o nome de próclise, isto é, antes do verbo. Mais raramente, esses pronomes podem aparecer no meio do verbo, que é denominado mesóclise. Algumas regras práticas existem para orientar a colocação desses pronomes átonos em relação ao verbo. A primeira série de orientações, de regras de orientação que nós vamos ver é sobre a ênclise, isto é, a colocação do pronome átono depois do verbo. Quando é que isto vai ser exigido? Quando nós teremos que usar o pronome depois do verbo? Primeira regra básica, no início de oração. Não se aceita na norma culta iniciar-se uma oração com o pronome oblíquo. Embora na linguagem coloquial, isto é, aquela que nós usamos no nosso dia a dia, nós possamos iniciar a oração com o pronome oblíquo. Vejam, nós falamos normalmente, me dá um café, com o pronome me iniciando a frase. Na linguagem culta, entretanto, não se admite este pronome oblíquo iniciando a oração. Veja alguns exemplos. Verifica-se no primeiro parágrafo a preocupação com a função social da propriedade. Verifica-se, o pronome está depois do verbo. Parece-me que a eliminação desse parágrafo evitaria a ambiguidade apontada pelo doutrinador. Segui-o por muito tempo, observei-o, mas nada pude apurar. A segunda regra que nos mostra o emprego da ênclise é com as formas verbais do infinitivo impessoal, do imperativo e do gerúndio. Deve-se sempre usar ênclise quando os verbos estiverem nessas formas. Vejam alguns exemplos. Cumpre ajustar-se às diretrizes. Ajustar-se, ou o verbo ajustar, está no infinitivo, o pronome deve estar depois dele. Cumpre ajustar-se às diretrizes, tendo em vista alcançar os objetivos propostos. Veja um exemplo com imperativo. Cala-te ou sofrerás as consequências das tuas palavras. Cala-te, o T está depois do verbo no imperativo. Entendendo-se que o princípio da função social do contrato traz a possibilidade de revisão contratual, entendendo-se, eu tenho o verbo no gerúndio. A segunda posição que o pronome pode ocupar em relação ao verbo é a próclise, isto é, a posição do pronome átono antes do verbo. Deve-se colocar o pronome átono antes do verbo como regra geral, quando antes dele houver uma palavra que pertença a um dos seguintes grupos. Nós dizemos que são palavras que atraem o verbo.
Não é bem isso. É um problema de sonoridade, de harmonia pela colocação do pronome antes do verbo. Se nós tivermos palavras ou expressões negativas do tipo não, nunca, nem, nenhum, de modo algum, em hipótese alguma, nós podemos usar o pronome oblíquo átono antes do verbo. Vejam alguns exemplos. As partes não se obrigam a atuar de modo que as suas declarações vejam o não trazendo o pronome para antes do verbo. Nunca se saberá. Vejo nunca trazendo o pronome se para antes do verbo saberá. A oração, então, ficaria nunca se saberá se era essa mesma a intenção do autor. Se nós tivermos alguns pronomes indefinidos, qualquer um destes, alguém, quem, algum, diversos, qualquer tipo de pronome indefinido antes do verbo, nós podemos trazer também o pronome para esta posição. Vejam os exemplos. Muitos se desencantaram com as condições oferecidas e preferiram desistir do negócio. Muitos estão fazendo esse papel. Alguns, entretanto, se propuseram a levar em frente as propostas. Alguns trazendo o pronome para antes do verbo. Com pronomes interrogativos acontece a mesma coisa. Se eu tiver um quem, um qual, um onde, vejam o exemplo. Quem se responsabilizará por tais danos? O quem é o interrogativo que está chamando, portanto, o pronome para antes do verbo. Acontece também com os pronomes relativos. Se eu tiver um quem, pronome relativo, qual, um que, um cujo, um onde, um quanto, o pronome oblíquo pode se posicionar antes do verbo. Vejam aí, o direito à própria imagem dota-se de plena autonomia porque seus componentes que se conformam, este que é um pronome relativo, trazendo o pronome se para antes do verbo, conformam por meio das projeções mecânicas. Veja o exemplo seguinte. A posse espelhará o modo por que se exerce o direito de propriedade. Este que também é um pronome relativo, trazendo o pronome para antes do verbo. Os advérbios também exercem esse papel. Eu tenho advérbios como talvez, ontem, aqui, ali, agora, há pouco, de vez em quando, de súbito, e eu posso trazer, então, o pronome pessoal oblíquo para antes do verbo. Veja aí um exemplo. Daí se infere que. Esse daí é um de mais aí, que é um advérbio, e o pronome se antes do verbo. A oração toda, daí se infere que, independentemente da situação em que se estiver, os fornecedores de produtos e aí por diante. Vejam outro exemplo. De modo algum, nos afastaremos. Veja, de modo algum é uma locução adverbial e o pronome nos colocado antes do verbo. De modo algum, nos afastaremos na interpretação dos princípios a legislação sobre o tema. As conjunções subordinativas também exercem essa atração em trazer o pronome para antes do verbo. Qualquer uma delas, quando, se, como, porquê, enquanto, embora. Alguns exemplos para fixar essa ideia. Vejam, quando se refere à responsabilidade, esse quando se, veja, o se refere, o se está na frente do verbo por causa da conjunção quando. Quando se refere à responsabilidade pelo fato do produto ou serviço, o legislador está focalizando e continua a oração. O prenome é indispensável a todos os cidadãos a fim de que se diferencie dos demais. Veja, o se antecedendo o verbo diferenciar. Frases optativas também levam o pronome a se posicionar antes do verbo. Vejam aí, bons ventos o levem, Deus o proteja. Jamais eu poria esse pronome depois do verbo. Nas construções em que nós temos a preposição em mais o gerúndio, é de praxe que o pronome seja colocado antes do gerúndio.
É comum esse tipo de exemplo em se tratando da alteração compulsória de prenome, a jurisprudência tem entendido, sempre que for em mais o gerúndio, o pronome se estará antes do verbo. Uma importante observação: quando antes do infinitivo impessoal, é aquele que é o nome do próprio verbo, ele não tem pessoa, houver uma das palavras ou expressões mencionadas acima, o pronome átono pode ser colocado tanto antes como depois do infinitivo, é indiferente. Vejam no exemplo: nada lhe contamos para não o aborrecer. É correto também eu dizer nada lhe contamos para não aborrecê-lo, sendo essa segunda forma a preferida, porque ela é mais sonora aos nossos ouvidos. A terceira posição que o pronome pode ocupar em relação ao verbo é a mesóclise, isto é, o pronome átono é colocado no meio da forma verbal. Isto só ocorre na nossa língua quando o verbo estiver no futuro simples do presente ou no futuro simples do pretérito do indicativo. Veja algum exemplo para frisarmos esse assunto. Diante da noção da incorporação imobiliária, cabe frisar que na maior parte dos casos relativos a esse contrato, especificamente, estar-se-á diante de uma relação de consumo. Vejam aí, o verbo no futuro é estará. Nós temos então a intercalação do pronome no futuro. Observe que antes do futuro simples do presente ou do futuro simples do pretérito do indicativo, se houver aí uma das palavras ou expressões que possam provocar a próclise, então não se colocará o pronome na posição mesoclítica, e sim na proclítica, isto é, antes do verbo. Veja um exemplo: nada lhe direi. Eu não vou escrever nada dir-lhe-ei. Eu vou escrever nada lhe direi, isto é, o pronome lhe colocado antes do verbo, embora ele esteja no futuro. Então a oração completa ficaria: nada lhe direi, embora me obrigues. Outro exemplo é o que lhe diríamos se pudéssemos. Veja, é aquilo que lhe diríamos se pudéssemos. Os pronomes átonos nas locuções verbais oferecem, às vezes, algum tipo de problema. Locução verbal constitui dois ou mais verbos que vão funcionar como se fosse um verbo só, vamos dizer assim. Nós temos locuções verbais formadas com verbos no infinitivo, no gerúndio ou no particípio. Em locuções verbais de infinitivo e de gerúndio, se essa locução for afirmativa, o pronome pode ser colocado antes dos dois verbos, entre eles ou depois deles. Isto é, fica a escolha da pessoa onde colocar o verbo, porque as três formas são absolutamente corretas. Algumas mais usadas, outras menos usadas. Veja um exemplo: nós lhe devemos dizer a verdade, ou devemos lhe dizer a verdade, ou ainda, devemos dizer-lhe a verdade, que é a preferida. As palavras vão se acumulando. Agora com gerúndio, eu posso dizer também as palavras vão se acumulando, ou ainda as palavras vão acumulando-se. As formas todas estão corretas. Se eu tiver locução com particípio, os tempos compostos, né, as locuções com particípio constituem os tempos compostos dos verbos, que são formados de um verbo auxiliar, que é o ter ou o haver, mais o particípio do verbo principal. Nesses casos, se a locução for afirmativa, o pronome é colocado antes dos dois verbos ou entre eles. Vejam os exemplos: ele nos tem ajudado muito, ou então, ele tem nos ajudado. As duas formas são corretas. Se as locuções verbais forem precedidas de uma palavra negativa que exige a próclise, só duas posições são possíveis se as locuções forem de infinitivo e de gerúndio.
O pronome pode estar antes dos dois verbos ou depois deles. No caso do particípio, apenas uma posição é admitida, antes dos dois verbos, porque com o verbo no particípio, eu não posso pôr o pronome depois do verbo. Veja um exemplo. Não o pude prender. É uma locução de infinitivo, mas a oração está negativa. Então, o pronome colocado antes dos dois verbos, ou então, depois dos dois verbos. Não pude prendê-lo, que é a forma preferida. Não me estás ajudando. Negativa, uma locução de gerúndio, ou então, não estás ajudando-me, também permitida. E com o particípio, só uma forma é possível se a locução for negativa. Ele não nos tem ajudado, só usando o pronome antes dos dois verbos. Os pronomes oblíquos, o, a, os, as, vão tomar uma forma diferente conforme a terminação do verbo que eles seguem. Por exemplo, eu tenho a forma lo e a forma no do pronome oblíquo. Quando que eu vou fazer uso dessas formas? Quando o pronome oblíquo da terceira pessoa, que vai sempre funcionar como objeto direto, vem antes do verbo, a forma dele não muda, não se altera. Será o, a, os, as. Veja um exemplo. Não o ver, para mim, é doloroso. O pronome o, aí presente, antes do verbo, está na função de objeto direto, na sua forma normal. Ou então, nunca a encontramos aqui. A mesma coisa. Ocorre que quando o pronome está colocado depois do verbo e se liga a ele por hífen, que é o caso da ênclise, a forma desse pronome vai depender da terminação do verbo. Assim, se a forma verbal terminar em vogal ou ditongo oral, o pronome mantém a sua forma normal, isto é, o, a, os, as. Alguns exemplos com verbos simples: louvo-o, louvei-os, louvava, não sofre alteração, se o verbo terminar em vogal ou ditongo. Mas, se a forma verbal terminar em R, em S ou em Z, suprimem-se essas consoantes e o pronome ou os pronomes assumem as seguintes formas: lolá, los, las. Veja o que acontece. Eu vou escrever e vou dizer: vê-lo para mim é difícil. Esse vê-lo significa o verbo ver, que está no infinitivo, terminado, portanto, por R, mais o pronome o, que é o seu objeto direto. Eu suprimo a letra R, mas o pronome recebe um L. E o V, vê-lo, passa a ser acentuado porque é uma oxítona, um monossílabo terminado em AEO. Veja o outro exemplo: encontramo-lo na rua. O que é que significa isso? Ou encontramo-la na rua, a mesma coisa. Eu perco o S do verbo, mas o pronome recebe um L diante dele. Se, entretanto, a forma verbal terminar em ditongo nasal, aquele pronunciado um pouco pela boca, um pouco pelo nariz, o pronome vai assumir as formas no, na, nos, nas. Vejam aí um exemplo com ditongo nasal no verbo dão. O pronome não pode ter a forma normal o, dão-o. Soa muito mal. Então nós temos dão no, tem no, trouxeram na, põe na, que fica mais sonoro. A terminação verbal mos, que é característica dos verbos na primeira pessoa do plural, perde esse S final antes dos pronomes nos e vos. Veja um exemplo. Damos-nos. Nós vamos perder esse S e fica damo-nos. Propusemos-nos. Nós vamos perder esse S, propusemo-nos. Essa alteração não ocorre com os pronomes te, lhe e lhes, onde o verbo mantém a sua terminação normal. Então veja, fizemos-lhe, propusemos-te. Com as outras pessoas verbais e com os pronomes oblíquos, exceção feita aos enumerados acima, não há alteração de tipo algum. Então vejam,
pedistes-me, diz-lhe, faz-lhe, pusestes-vos, feriraste. O verbo se mantém inalterado. Alguns lembretes importantes. Como sabemos, o sujeito de qualquer oração não pode vir precedido de preposição. Assim, os pronomes pessoais do caso reto ou sujeito, na função de sujeito, também não podem ser precedidos de preposição, em hipótese alguma. Na função de objeto verbal, os pronomes pessoais do caso reto podem vir precedidos de preposição. Por exemplo, dei um livro a ele. A ele é o meu objeto indireto, precedido da preposição a. Enviaram um e-mail para nós. Nós é o objeto direto, precedido da preposição para. Constitui exceção, entretanto, os pronomes eu e tu, diante dos quais não se admite preposição, mesmo na função de complemento verbal. Eles devem ser empregados, então, respectivamente, nas formas tônicas, mim e ti. Por exemplo, a grande dúvida que paira muitas vezes sobre isso, entre mim e ele ou entre eu e ele. Entre mim e ele não há divergências, e não entre eu e ele. Entre mim e ti não há divergências, e não entre eu e tu. Sem você e mim, eles não conseguirão, e não a forma sem você e eu. A mesma coisa, perante mim e vós, todos falarão, e não perante eu e vós. Sobre mim e vossa senhoria não há dúvidas, e não sobre eu e vossa senhoria. Outra observação importante a respeito dos pronomes eu e tu, eles podem ser empregados como sujeitos de um verbo no infinitivo, embora antes deles exista a preposição. Vejam aí, não combine nada sem eu mandar. Eu está depois da preposição sem e ele é sujeito do verbo mandar. Veja, ao desdobrarmos a oração reduzida, eu mandar, nós teremos a oração que eu mande. Percebemos assim que o pronome eu está funcionando como sujeito do verbo mandar. A diferença é aquela notada nas seguintes frases, muito comum. Isso é para mim ou isso é para eu? Na qual mim é complemento, ela está correta. Ou então, isso é para eu fazer, na qual o eu é sujeito do verbo fazer, também está correta. Outra observação, agora a respeito dos pronomes oblíquos de terceira pessoa, lhe e lhes. Gramaticalmente, eles são formas do objeto indireto, sempre. Eles ligam-se, portanto, a verbos que exigem preposição, e eles podem ser substituídos por a ele, a eles, a você, a vocês, respondendo à pergunta a quem, para quem. Veja o exemplo, enviei-lhe o livro. Enviei o livro a ele, diz a mesma coisa. Enviei o livro a quem? A ele. Tudo isso lhes diz respeito. Tudo isso diz respeito a eles, a vocês. Diz respeito a quem? São, pois, incorretas as formas não lhe convidamos, nunca lhe vi. Nesses casos, não há possibilidade de substituição por a ela, a ele. Nem responde a pergunta a quem, mas simplesmente quem. Não vi quem, ela. Trata-se de objeto direto e a forma correta, então, é não o convidamos, nunca o vi. Outra observação importante. Alguns verbos transitivos indiretos não admitem o emprego dos pronomes lhe ou lhes como seu objeto indireto. Devemos substituir o lhe e o lhes por a ele, a você, a alguma coisa. São estes verbos, o assistir, no sentido de ver, de presenciar, o ajudar, o aspirar, o presidir e recorrer. Vejam algum exemplo. Assistirei à sessão de hoje. Assistirei a ela. Ajudam sempre aos necessitados. Ajudam sempre a eles. E não ajudam-lhes. Essa forma não existe. Aspirava ao cargo. Aspirava
a ele e jamais aspirava-lhe, forma não aceita. Outra observação agora sobre o pronome oblíquo se. Esse pronome deve ser empregado em frases reflexivas, isto é, em frases em que a pessoa do sujeito que pratica a ação é ao mesmo tempo aquela que recebe a ação verbal. Por exemplo, ele queria todos os seus pertences junto de si. A pessoa do sujeito pratica e ao mesmo tempo recebe a ação verbal. Espero que você tenha trazido os documentos consigo, com si, pois é a mesma pessoa. Incorreta, portanto, a frase do tipo, ofereço este livro a si, pois o sujeito da ação é um ser e o ser sobre o qual recai a ação verbal é outro. Não há aí reflexibilidade. A forma correta é, ofereço este livro a você. Encerramos assim a nossa aula sobre a colocação dos pronomes oblíquos.